Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o combate à violência contra a terceira idade. Conversamos com o Dr. Fernando Binhardi. Ele é coordenador do Centro de Estudos do Envelhecimento da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. No bloco anterior, discutimos sobre como esse problema reflete algo muito mais amplo e complexo, que é uma própria questão dos valores da sociedade que vivemos hoje e que tornam possível que esse tipo de violência ocorra contra aqueles que deveriam simbolizar, inclusive, o patrimônio da sabedoria, a referência para as novas gerações. Diante disso, quais seriam os principais papéis de cada um dos atores sociais para a gente conseguir fazer frente a esse mal? A começar, por exemplo, pela família. E falamos sobre políticas públicas, né? Mas os próprios familiares também têm uma responsabilidade importante nesse aspecto. Não, sem dúvida, né? O Estatuto do Idoso define uma série de coisas. Por exemplo, uma das coisas que se sabe, né? Uma forma básica de violência é você pegar um idoso, né, que já está com o seu universo de referências bastante restrito e diante, por exemplo, de uma situação decorrente de uma queda, né, esse indivíduo acaba numa UTI. UTI é um ambiente, ainda que tecnologicamente super bem equipado, altamente agressivo, né? Sem que a pessoa frio, consiga se localizar ali. Então, o Estatuto garante que toda pessoa com mais de 60 anos tem direito a um acompanhante 24 horas, um acompanhante familiar 24 horas numa UTI. Como isso? Como as UTIs não são geriátricas, né? As UTIs são de todas as idades, fica um pouco difícil, né, para quem está administrando a UTI, primeiro incorporar esse corpo estranho, né, que é o familiar do idoso, né, mas que faz uma diferença enorme na evolução. Então, acho que um dos grandes pontos é compreender melhor a maturidade. Né? O que é mesmo fundamental nessa fase da vida? Né? E talvez, como a gente falava há pouco, o grande diferencial é poder compreender a história do ser humano. Né? Quer dizer, o que o ser humano, como é que se desenvolve a vida de um ser humano e quais são as fases pelas quais ele passa. Né? Então, o que é de se esperar na fase da infância, o que é de se esperar na fase da juventude, o que devemos esperar na maturidade. Né? E talvez isso, né, o principal recurso para que isso seja possível, sejam oportunidades intergeracionais. Né? Quanto mais fragmentada for a sociedade, menor a oportunidade que outrora existia no núcleo familiar, em que a criança, né, se habituava à fase da maturidade desde pequena ao conviver com seus avós. Né? Hoje isso se torna cada vez mais raro. Então, talvez fosse política pública, né, oferecer espaços de convivência, né, oferecer oportunidades de convivência educativas, né, entre a infância e juventude e a maturidade. As experiências poucas ainda, infelizmente, que a gente tem, são muito favoráveis. E eu acredito que quanto mais o jovem desmistificar a sua fantasia do que é o velho, né, e atualizar isso com uma convivência real em programas que favoreçam esse diálogo de gerações, isso com certeza seria uma medida preventiva para esse tema da violência. Né? Sim. Até porque a violência contra o idoso, ela pode ocorrer muitas vezes pela má-fé, né?
por uma questão dos próprios valores da sociedade, como tratávamos no primeiro bloco, mas quando o senhor mencionava aí a questão do Estatuto do Idoso, o fato de muitas pessoas e até gestores, por exemplo, na área da saúde, não saberem de uma garantia que está lá, a desinformação pode ser também uma fonte importante, certeza, né, com certeza. de agressão. A partir até da sua vivência como pesquisador, de histórias, coisas que já testemunhou, né, como que o senhor vê essa questão da falta do acesso à informação, por exemplo, sobre o Estatuto do Idoso, sobre as questões médicas mais básicas, nos quadros que a gente tem hoje de violência? Eu acho que o Programa de Saúde da Família, né, e a medicina de família, que hoje, paradoxalmente, é uma especialidade médica, porque é quase que a contramão da especialidade, né? A medicina de família é a contramão da especialidade. Mas, enfim, esse profissional, ele favorece muito o processo de fazer chegar ao familiar de um idoso informações e, às vezes, até recursos técnicos que fazem com que esse idoso possa ser melhor assistido. Porque muitas vezes a gente vê familiares muito bem intencionados, né, almejando acolher o seu idoso da melhor forma possível, mas faltam recursos técnicos, muitas vezes, simples, que né, poderiam ser disponíveis, e conhecimento. Então, a presença do profissional de saúde, mesmo que seja o agente de saúde, dentro do núcleo habitacional, né, onde porventura existe o idoso, pode ser um caminho para assessorar esses familiares uma melhor forma de cuidar desse idoso. O programa Sociedade Solidária caminha para o encerramento e nós destacamos então uma mensagem que fala muito a respeito dessa reflexão mais abrangente que a sociedade requer quando falamos sobre as diversas formas de violência, em especial aquela que falamos hoje, a violência contra o idoso. Em seu artigo Jamais Aposentar-se da Vida, publicado na 24ª edição da revista LBV em 92, o jornalista Paiva Neto, criador do programa Sociedade Solidária, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, que desenvolve uma série de programas, ações voltadas para a população da terceira idade, ele afirma: vivemos época de constante progresso material. Entretanto, não se verifica o correspondente avanço no campo da ética e do espírito. Resultado, males como a fome, a violência e o desrespeito à natureza perduram. E, lamentavelmente, as pessoas da terceira idade também são atingidas pela frieza dos sentimentos humanos. É verdadeiro crime não se reconhecer o valor dos irmãos idosos. Neste período da vida, mais do que nunca, se fazem merecedores do carinho e da solidariedade dos mais moços, num justo reconhecimento à contribuição que legaram à sociedade. E com essa reflexão, nós concluímos o programa Sociedade Solidária. Abrimos também, Dr. Binhardi, para suas considerações finais. Então, mais uma vez, eu concordo com o Paiva Neto nas colocações dele. E uma das coisas que algumas vezes eu tive a oportunidade de orientar equipes de saúde da família é auxiliarem uma família a se unirem, né? Ao redor de uma mesa, no final de uma refeição, para a leitura de um texto inspirador ou simplesmente para darem as mãos, né? E essa oportunidade que possibilita, né, a impressão espiritual naquela família favorece muito o desenvolvimento do respeito e consequentemente, a inexistência da violência, né? Sem dúvida alguma. Vamos então fortalecer os nossos lares, as nossas famílias. Sim. E aqui convidamos você também a acompanhar a programação da Boa Vontade TV, ao se fortalecer com informações, com boas práticas sobre como realizar também essa integração familiar. Fala-se muito aqui na nossa programação a respeito da importância de se tornar a própria família uma espécie de igreja, uma igreja sim, familiar, sim. Né, de modo que as pessoas possam perceber também o próprio local onde residem como um local sagrado, do respeito e do encontro entre as pessoas. A nossa edição de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a você que esteve conosco hoje. Agradecemos também novamente ao Dr. Binhardi, médico da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, onde coordena o Centro de Estudos do Envelhecimento. O tema que nós abordamos hoje aqui é muito amplo e nós voltaremos a falar sobre ele aqui no programa Sociedade Solidária. A você, o nosso muito obrigado, então, por ter estado conosco em mais um dia e até a nossa próxima edição.